Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para assistir o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje nós vamos estudar as instruções dos Espíritos, mundo de expiações e de provas e mundos regeneradores, progressão dos mundos. Em primeiro lugar, vamos pedir aos amigos espirituais da Casa do Caminho, ao dirigente Dr. Erma, que possa nos amparar nessa tarde, para que possamos, Senhor, aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho. Rogamos aqui pelos profissionais da área de saúde e seus colaboradores, para que tenham força, tenham paz, tranquilidade nos seus trabalhos. E rogamos também por aqueles que estão enfermos, necessitando das preces. E assim pedimos a permissão para dar início ao curso da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, eu começo aqui. No primeiro slide, ele fala o seguinte, a parábola de Jesus, descrita por João, item o 14, de 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Aqui eu queria fazer uma reflexão. Quando ele fala em voltarei, para a doutrina espírita, nós entendemos que é o Consolador prometido. E ele vem, quando ele fala em voltar, para nós seria o nosso Consolador, que é a doutrina espírita. E quando ele fala que retirarei para mim, é porque a doutrina vem nos esclarecer, vem trazer para cada um de nós um esclarecimento mais profundo dessa vida espiritual tão desconhecida até então. E depois ele continua que que nós vamos estar onde ele estiver. Então, isso mostra que nós vamos caminhar assim como ele caminhou até chegarmos a espírito puro. É um processo igual para todos. Ele veio à Terra nos trazer toda uma moral, toda uma conduta a qual nós deveríamos seguir. Então, nós, pela lei de progresso, de justiça de Deus, nós vamos também chegar a esse ponto. Pode demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá. E ele também fala aqui para a gente não se turbe o vosso coração. Quer dizer, nós ainda temos muita falta de fé, nós ainda temos falta de esperança em tudo isso. Então ele traz isso para a gente entender. Crede em Deus, crede também em mim. Então, dá um incentivo para que nós possamos seguir em frente, que existe alguma coisa de diferente. Por isso que ele coloca que há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí nós começamos no mundo de expiações e de provas. Aí Santo Agostinho, que ele vai narrar todos os itens de 13 a 19, Santo Agostinho começa
fazendo uma pergunta aqui. Primeiro ele faz uma afirmativa. O que eu vou dizer dos mundos de expiações que já não saibais? Que nós não sabemos, né? Pois basta observeis o mundo em que habitais. Isso é uma pergunta. E aí ele traz os indícios de que mundo é esse. Como é que nós podemos identificar por que isso aqui é um mundo de provas e expiações? Ele começa falando sobre a superioridade da inteligência, de um grande número de habitantes. Isso indica que a Terra não é primitiva, que já houve um avanço muito grande em relação a isso. As qualidades que eles trazem consigo realizaram progresso. Então, todas essas qualidades da parte intelectual mostram um avanço que nós tivemos. E aí ele continua. E os inúmeros vícios que nós temos. Isso é uma coisa mais complicada. Nós temos uma parte intelectual desenvolvida, mas temos um grande número de vícios, que nos constitui o quê? Uma imperfeição moral que nós temos. Nós evoluímos na parte intelectual, mas a parte moral nós ainda temos uma grande imperfeição. E Deus colocou, ele continuando aqui, Deus colocou no mundo ingrato para expiarem as suas faltas. Então, ele pega esses espíritos para expiarem as suas faltas nesse mundo de provas e expiações. E de que forma ele faz isso? Ele coloca aqui, mediante penoso trabalho e as misérias da vida que nós vemos diariamente. Quanta fome o mundo ainda passa. Nós vemos essas contradições de supermilionários, bilionários, enquanto muita gente passando fome. Então nós temos uma miséria na vida e temos esse trabalho penoso. Então, essa é a forma que Deus encontra para que nós nos modifiquemos. E aí ele continua. E quando é que saímos disso? Por merecimento, ascender a um planeta mais ditoso. Então, nós temos que fazer por merecer. Nós temos que crescer em moralidade, trabalhar na prática do bem, fazer a caridade de forma desinteressada. Por isso que ele coloca ali as misérias da vida. Então, quanta miséria existe na vida e que nós podemos ajudar? Quantas pessoas tem que podem contribuir com isso? Não é verdade? Então, através desse trabalho penoso e através dessas misérias da vida, nós podemos conseguir um merecimento de ir para um planeta melhor. E ele continua aqui no mundo e expiações. Ele fala o seguinte, que nem todo mundo que está aqui num planeta de expiação, né, aqui a Terra, vem para aqui pessoas para expiar. Aqui não tem só pessoas espiando. Tem vários grupos, várias raças que ele vai definir. Aí ele define a raça dos selvagens que acabam de sair da infância e que estão em curso de educação para se desenvolverem com esses espíritos mais adiantados. Então, nós temos uma raça selvagem com espíritos mais adiantados. E aí nós fazemos com que essas raças selvagens possam progredir.
Aí vem as raças semi-civilizadas, que são as selvagens, que já estão em via de progresso. Tudo em contato com esses espíritos mais adiantados. E aí nós vamos continuando. Tem as raças indígenas da Terra, que já chegaram a um aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Nós podemos ver hoje nossos índios aí com telefones celulares, já temos alguns que chegaram a ser deputados, enfim, nós já temos uma evolução dessa raça de índios, né? Então isso é uma coisa importante para a gente ver o progresso que vai se realizando. Os espíritos, ele também, Santo Agostinho vem colocar para a gente, eles são exóticos aqui na Terra. Por que eles são exóticos aqui na Terra? É porque eles já vieram de outros mundos. Exemplo de Capela. Foram expulsos os espíritos porque estavam atrasando o desenvolvimento de Capela. E aí eles vieram para a Terra e nos ajudaram a desenvolver essa parte intelectual. E ele coloca aqui, Santo Agostinho, foram excluídos em consequência da obstinação do mal, no mal, e por se haverem constituído causa de perturbação para os bons espíritos. Olha que interessante. Estavam num planeta de regeneração, numa condição muito mais favorável que a nossa, mas pelas suas perturbações tiveram que ser expulsos. Foram degradados para o meio de espíritos mais atrasados, que foram os espíritos que estavam aqui naquele momento na Terra. E a missão foi de fazer com que esses últimos avançassem. Os espíritos que já estavam aqui poder avançar. E levaram consigo inteligências e os conhecimentos que adquirem. Como nós somos uma individualidade, nós não perdemos o nosso conhecimento, tudo o que nós adquirimos. Então nós trazemos conosco todas as qualidades e todos os vícios. Isso vão nos acompanhando. E com o tempo, com o nosso progresso, nós vamos nos desidentificando com os nossos vícios e colocando no lugar dos vícios outras coisas que possam nos trazer prazeres maiores, melhores, né? Voltadas ao bem. A gente passa a se identificar com a prática da caridade, enfim, para mudar as nossas má tendências. A missão levam consigo inteligência desenvolvida, foi o que eu acabei de falar. Os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Então, quer dizer, é uma punição para eles estarem no meio dessas raças mais inteligentes. Então, é complicado. Se encontram no seio de raças mais inteligentes. E aí tem que realmente, a gente tem que rever as nossas condições morais. Para essas raças, há nelas mais sensibilidades, nessas raças mais inteligentes. Mas
provadas pela contrariedade, quer dizer, as provas dessas raças mais adiantadas é a contrariedade e o desgosto do que as raças primitivas, que estão mais voltadas para a lei de sobrevivência, né? Para o instinto, cujo senso moral ainda está muito baixo, ainda está muito embotado. Então essas são as condições aqui que a gente começa a ver do mundo de prova e expiações. E a gente vai continuando aqui no provas e expiações. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita. Então não existe somente um tipo de mundo expiatório. Existem vários tipos de mundos expiatórios, a quais estão até um pouco em níveis diferentes. Então nós temos que ter essas ideias que existem outros mundos expiatórios e que nós podemos até encarnar em outros mundos. E aí ele continua, para servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Foi o que foi falado no slide anterior em relação a esses espíritos que foram expulsos, por exemplo, de Capela, pela má conduta a qual eles estavam, atravancando o progresso daquele planeta. E, em consequência disso, quais são as consequências dessa rebeldia à lei de Deus? É lutar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Ora, eles vêm para um planeta inferior e, com isso, eles vão ter que lidar com a perversidade do homem deste planeta e com a inclemência da natureza. Nós vemos aí tsunamis, vemos furacões, tufões, enfim, uma variedade de situações que perturbam o meio ambiente. E qual é a finalidade disso? É o desenvolvimento, é desenvolver as qualidades do coração e as da inteligência. Esses espíritos não tinham essas qualidades morais. Então, diante dessa perversidade dos homens, eles começam a perceber que tem que se modificar. Então, a finalidade de estar em contato com esses homens, com a perversidade alta e a inclemência da natureza, é exatamente você desenvolver o seu senso moral. E Deus faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Com isso, o espírito acaba progredindo. Item 16. Aí entramos no mundos regeneradores. Aí ele coloca que entre as estrelas, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e provas. Então, quantos mundos não são iguais aos nossos? E ele aqui faz uma relação de mundos. Tem mundos miseráveis, tem mundos melhores que esse, de transição. E o mundo de transição, ele bota aqui que pode ser denominado como um mundo de regeneração. Então você já está num mundo, numa condição mais favorável. Você já está no mundo passando para ser um mundo de regeneração. Depende do grau
de cada espírito que vai estar compondo o planeta. Cada turbilhão planetário arrasta consigo seus mundos primitivos, exílio e provas, regeneração e felicidade. Mundos onde a alma recém-nascida ainda ignora do bem e do mal. Há possibilidade de caminhar para Deus. Tem o livre-arbítrio e tem o livre-arbítrio. Também tem amplas faculdades e é dotada a alma para praticar o bem. Então essa alma, ela também vai ser dotada a praticar o bem. Todos nós estamos caminhando para a prática do bem, até chegarmos espíritos puros. Há as que sucumbem. Mesmo no mundo de regeneração, tem uns que sucumbem. E Deus lhe permite irem para os mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Então, esses espíritos que são contrários à lei de Deus, eles acabam indo para outros planetas inferiores para se depurarem de encarnação em encarnação, e quando voltam, já voltam com mais dignidade e podem prosseguir a sua vida de um progresso normal para o bem. E continua aqui no mundo dos regeneradores. Qual é a finalidade? Ela está numa transição entre o mundo de provas e expiações e os mundos felizes. O regenerador está aí nesse meio, está nessa transição. E o que a gente pode encontrar no mundo de regeneração? Nós vamos poder encontrar calma, o repouso e acabar por depurar-se. É isso que nós vamos fazer nesse mundo de regeneração. O homem ainda, só que dependendo de cada um de nós, nós ainda podemos ter as nossas revoltas, como estava no item anterior. O homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, mesmo nos mundos regeneradores. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. É muito semelhante ainda ao nosso. Só que lá o bem está acima do mal. No de provas e expiações, o mal sobrepõe o bem. Lá ele pode libertar-se das paixões, do orgulho, da inveja, do ódio. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Né? E eles já podem reconhecer Deus e tem um caminho para ele cumprir-lhe as leis de Deus, desde que aqueles que queiram seguir as leis de Deus. Não existe a felicidade perfeita. Há primeiras manifestações da felicidade. O homem ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes. Então, como nós ainda estamos encarnados, nós temos as nossas vicissitudes. Libertos os seres completamente desmaterializados, ainda têm de suportar provas, porém sem a angústia da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, quer dizer, são muito melhores do que o que nós estamos passando, pois eles representam a calma, a convalescência após a moléstia cruel. São menos absorvidos pelas coisas materiais.
já não tem mais essa questão material. Nós somos muito ligados a essa questão material. E já tem um entendimento muito melhor do futuro, compreensão dos gozos e se mostram dignos. A alma liberta, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspiração às emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Porque nós, num mundo desses, quem não for rebelde às leis de Deus, vai estar nessas condições de poder se melhorar a cada dia, não é verdade? Então, ter uma condição melhor para isso. E a gente continua aqui para ir terminando. Item 18. Ainda falível é o homem e o espírito do mal. Não há perdido. Quer dizer, ainda há condições dele falir nesse mundo de regeneração, completando seu império. O bem predomina o mal. É como eu já havia falado em relação a isso. Não avançar nesse mundo é recuar. Então, nós temos que entender isso, que vamos estar no mundo de regeneração e nós temos que procurar o trabalho do bem para podermos avançar. E aí ele vem falar do homem. O homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair no mundo de expiações. Quer dizer, você está no mundo melhor e você pode retornar ao mundo de expiações. Por quê? Terríveis provas o aguardam. E com isso, terríveis provas vão nos aguardar. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso, de prece a Deus e pedindo que um mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Que a gente não volte mais, né? Mas que a gente possa ter isso em mente, que a gente acaba voltando se nós não trabalharmos no bem. E aqui, o homem, como é que eu posso fazer isso? Para eu não retornar a isso? Aí eu pego lá no Consolador. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço, isso é de Chico Xavier, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoístas e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, a água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, é um esforço pessoal que temos que fazer. E aí nós continuamos aqui para terminar o progresso do mundo, dos mundos. Então, o progresso do mundo é a lei da natureza.
A lei, todos os seres da criação, animados e animados, eles foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Nós temos a própria destruição, que os homens parece o termo final de todas as coisas, mas na realidade é uma transformação. Mas para que nós façamos, nos tornemos num estado mais perfeito. Ao mesmo tempo, progredimos moralmente, progredimos materialmente os mundos em que eles habitam. Então nós vamos fazendo essa transformação e vamos nos progredindo. Desde o instante se aglomeraram os primeiros átomos. Então, desde o início, há essa modificação, há um avanço, há um processo desde o início da criação. Paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e da habitação. Nada na natureza permanece estacionário. Então, tudo que nós temos em todos os mundos, eles caminham para um progresso. Nada está estático. Este mundo esteve material e moralmente num estado inferior. E tivemos períodos de transformação e tivemos um orbe expiratório que vai mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. E assim, meus senhores, a gente termina aqui, termina o capítulo 3, e que todos possamos ter uma boa tarde, que os espíritos nos protejam, nos auxiliem, que possamos assim ficar em paz, com tranquilidade. Que Deus nos proteja, graças a Deus.